Olá, muito boa tarde para você. O Band Cidade deste sábado vai falar sobre os direitos do consumidor. No fim do ano passado, Manaus ganhou mais um reforço na garantia desses direitos conquistados há quase 24 anos, a partir da implantação do PROCON municipal. E para falar um pouco mais sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas aqui na capital, eu recebo aqui no estúdio Alessandro Cohen, que é diretor do PROCON de Manaus. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, estamos sempre à disposição, sempre quando formos chamados. Bom, a atuação do PROCON do Estado já era de conhecimento da maioria da população. Já o PROCON municipal ainda é uma novidade, recém-chegado na cidade. Existe alguma diferença entre os dois PROCONs ou o PROCON municipal aí vem para reforçar, né, esse resguardo da defesa dos direitos do consumidor? Na verdade, existe o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ele é vinculado ao Ministério da Justiça, no governo federal, onde dentro desse sistema nacional existem os PROCONs dos estados, no caso o PROCON estadual. E aí, para que se alongue, chegue aos municípios, é preciso criar os PROCONs municipais. E o estado do Amazonas ainda não tinha nenhum PROCON municipal. Então nós somos o primeiro PROCON a ser criado, né, uma ideia que nasceu na Câmara Municipal, no vereador Álvaro Campelo, e que foi sancionada pelo prefeito Arthur Vigílio. De modo que, a partir da assinatura do termo de cooperação técnica, em dezembro de 2013, no ano passado, nós podemos tirar do papel esse PROCON municipal, que já havia 10 anos sido criado, mas nunca tinha havido saído do papel, e agora sim, oficialmente integrado ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. De modo que, tanto o PROCON municipal como o PROCON do Estado, eles operam na mesma esfera. Juntos, fazendo parcerias, nós já estamos fazendo várias parcerias, várias fiscalizações juntos, e só tem a somar. Junto aos PROCONs do Estado, existe vários outros órgãos de defesa do consumidor. A Delegacia do Consumidor, a doutora Lilibete, existe também o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública e também existe a Vara Especializada de Defesa do Consumidor, doutor Luiz Márcio, que inclusive vai estar operando, inaugurando suas novas instalações aqui ao lado do Tribunal de Justiça do Amazonas. E onde fica hoje a sede do PROCON municipal? Hoje o PROCON está na Rua Recife, 416 Adrianópolis, no segundo andar, no prédio ali do Banco do Brasil, né, onde funciona também a Secretaria Municipal de Administração. Então nós estamos lá de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, trabalhando e com certeza fazendo um papel para que o cidadão e o consumidor possam ter seus direitos preservados. Ou seja, o consumidor que se sentir lesado, então, tanto faz procurar PROCON do Estado ou do município. A solução, o andamento para a solução dos casos vai ser o mesmo. Sim, o banco de dados é nacional, não tem como você fazer duas reclamações em dois PROCONs diferentes. Na hora que você registrar seus dados num PROCON, ele já vai estar armazenado automaticamente no outro. E, portanto, o banco de dados é o mesmo e não tem problema. Se você procura o PROCON do Estado como o PROCON municipal, você vai estar procurando justamente os seus direitos e não vai ter problema nenhum. Bom, a gente está aí no período de volta às aulas, né? E o PROCON tem feito um trabalho bem intenso na fiscalização aí das listas de material escolar. Quais são os cuidados que os pais devem tomar? Muitas escolas estão voltando já na semana que vem, as escolas, mas ainda tem escola em férias, ou seja, muitos pais ainda indo às livrarias comprar o material escolar. O que não pode estar incluído nessa lista? Bem, o que não pode estar e que tem que ser separado são justamente os materiais de bem coletivo. A gente tem que separar aqui muito bem o que entende-se, né, para o PROCON municipal como o PROCON do Estado. Hoje mesmo eu estive com a doutora Janaína, do PROCON do Estado, e para acertarmos algumas coisas. Por exemplo, o que é do bem coletivo? Cola em barra, né? A questão do papel A4, se é mais de uma resma, se é 2, 3, 4, 5, já passa a ser bem coletivo. Também há outras questões relacionadas a pincel de lousa, né? Então tudo isso é algo de uso coletivo. Então essas coisas são separadas e têm que ser vetadas. Existe uma lei. Produtos de higiene, de limpeza, têm que ser vetados. O que acontece? Quando você assina um contrato e que tem muita precaução disso aí, existem os materiais escolares de uso do aluno, né? De bem pessoal também, quando a aula é durante o dia todo, em tempo integral. Mas de bem coletivo é somente se o pai e a mãe entrarem num acordo com o colégio e assinarem dentro do contrato que estão pagando esse material. Existe uma taxa em alguns colégios. Eu vou dar um exemplo, por exemplo.
existem colégios que pagam apostilas, e dentro dessa apostila vem material incluso, você paga uma taxa. Então, se você acerta com a escola em pagar essa taxa, então você está automaticamente aceitando, né? Então, logo você não aceita esse contrato, você pode reivindicar a Secretaria da Escola e dizer, olha, não está correto, existe uma lei que ampara, né? E nós temos que rever a discussão. E aí, caso você tenha os seus direitos lesados, né, do seu filho, você deve procurar o PROCON do município ou o PROCON do estado. E o PROCON recebeu muitas denúncias nesse período? Olha, nós recebemos cerca de 100 demandas, né, das quais 50% delas nós fomos fiscalizar pessoalmente, estivemos pessoalmente fiscalizando, e o que mais a gente encontrou realmente nos colégios foi a falta do plano de execução, ou seja, o porquê de pedir esse material. Não havia uma justificativa. Não havia uma justificativa. Né? E é isso que nós conversamos muito com o Sindicato das Escolas Particulares. Eu estive presente na reunião com um dos diretores, que é o professor Sérgio. Nós estivemos conversando sobre isso e é a coisa que a gente mais cobra. De modo que nós conseguimos solucionar 50% dos problemas, né? Mas outros 50% nós não conseguimos solucionar. E se algum pai se sentir lesado, tem que procurar o PROCON municipal, o PROCON do estado, e infelizmente, se avançarmos, não houver uma solução, vamos avançar por causa da Justiça de Defesa do Consumidor. Então, mas eu creio que a gente tenha como também resolver as outras questões, e o que mais faltou foi isso, foi o plano de execução das escolas particulares. E quando, com relação ao material do aluno, né, a gente percebe que as listas geralmente vêm com grandes quantidades desses produtos, até porque as escolas se planejam para o ano, mas os pais eles não têm a obrigação de comprar o material que vai ser usado o ano todo, logo no início do ano. Ele pode fazer uma divisão, até para não pesar muito no bolso no início do ano. Sim, o pai pode reivindicar na Secretaria da Escola o porquê de todo esse material, apresentar somente uma parte do material também, se quiser, se comprometendo depois a dar o restante do material, e automaticamente o colégio também não pode apresentar uma lista fechada, ou seja, uma lista de materiais com uma determinada loja para ser comprado. Isso é vedado em lei, né? Isso é chamado de compra casada, com exceção, mais uma vez, eu vou lhe salientar, dos colégios que têm apostila. Porque quando se vende apostila, vende de alguma empresa ou de um comércio. Respaldo com aí os você tem um respaldo com os pais. Mas fora isso, você não pode aceitar uma lista de compra casada. Isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor e essa é passivo também de multa, né? Então, qualquer pai que receba uma lista que tem que comprar em determinada loja, somente numa loja, se é compra casada, você pode procurar o PROCON do município, que nós vamos estar aptos lá a lhe defender. Bom, Alessandro, com relação à lei do estacionamento fracionado, né, muitos clientes aí dos shoppings ficaram frustrados, né, porque a lei começou de uma forma onde os preços realmente foram modificados. No início, eles se ajustaram, mas não estavam cobrando conforme a lei estava dizendo, daí houve aquele ajuste do fracionamento realmente, porém, houve um retrocesso, aí 3 shoppings recorreram, a cobrança voltou ao normal, a prefeitura está recorrendo para tentar voltar a fracionar também o valor do estacionamento nesses shoppings? Salientando que é uma lei do vereador Wilker Barreto também, que foi aprovada pelo Executivo Municipal e tem como órgão fiscalizador a ouvidoria do município de Manaus e o PROCON. Dizer que hoje, é muito claro para todos os telespectadores aqui na Band, que 90% dos estacionamentos cumprem a lei. Infelizmente, nós temos um problema dessa liminar em 3 shoppings da cidade de Manaus, né, que descumpriram agora a lei, e também uma questão que nós estamos solucionando, que é uma questão do aeroporto, né, pois o aeroporto tem uma concessão de estacionamento, mas é um órgão federal. Dizer que a PGM está trabalhando, né, junto à Justiça para que essa questão dessa liminar seja resolvida o mais rápido possível, e dizer que a população que hoje, o que é melhor para você? A lei, ela veio para beneficiar sim. Me desculpem os proprietários de estacionamento, mas se você anda 15 minutos no estacionamento, você vai pagar por 15 minutos. Se o teu carro fica 30 minutos, você vai pagar por 30 minutos. Se o teu carro fica 45, ele paga por 45 minutos. E assim vai sucessivamente. Então, quando você fraciona isso, você dá o poder à pessoa que passa menos tempo de pagar um preço justo. Agora você passa 5 minutos no aeroporto e paga R$5. Você vai desembarcar apenas as malas, né, do seu familiar, do seu amigo, por 7 minutos e paga R$5, R$6. Eu acho que não é um preço justo, já é um abuso.
Então, a gente tem hoje 90% do estacionamento funcionando. Nós temos problemas com relação a valores no centro da cidade, que são estacionamentos de atividade fim, né? Estão com alguns valores assim meio altos, mas nós estamos pedindo também uma planilha para comprovar esse valor. E quando o valor é exorbitante, né? Ou seja, a prática abusiva, há um aumento do valor maior do que o valor da inflação, aí nós multamos no Código de Defesa do Consumidor também. De modo que eu acredito que a gente possa resolver esse problema dessa liminar o mais rápido possível. Como a lei foi colocada, a lei entrou em vigor, e aí houve aí essa decisão judicial que voltou a estacar zero, mas para o consumidor ele não pode recorrer alegando de repente a retirada de um direito que já havia sido adquirido, por exemplo? Olha, dentro da formulação, é claro que a gente analisa assim, o PROCON é um órgão fiscalizador, não é um órgão que fazem leis ou que discutem leis, mas sim um órgão fiscalizador. Então, o que acontece? Nós encaminhamos à Procuradoria-Geral do município essa liminar, alegando, né, estão alegando que é uma perda, né? Então a PGM está discutindo, né, a questão de valores, e eles também alegaram tipo como se fosse uma tentativa de congelamento de preço, que na verdade não existe. Isso aí não existe. O que há na lei é muito claro, é que esteja o preço praticado no ato da formulação da lei, mas não diz que tem que se manter o preço o restante da vida, né? Dizem que tem que ser praticado o preço ou seja, eles podem reajustar, mas desde que sejam de acordo com a inflação. Se nós formos calcular os últimos 12 meses de inflação, a gente vai chegar a um patamar de 6,9%, 6,8%. Aí tem aquele subsídio de final de ano, 13º, então tipo 10%. Então se você tem um estacionamento que custa R$5, 10% você vai passar a 5,50, né? Muita gente acrescenta valor, e que seja bendita aqui, por causa de uma outra lei, que é a lei do troco, né? Mas só que todas essas leis, elas são, como eu falei, são criadas por alguém, ou pela justiça, ou pelo prefeito, ou por vereadores, e a nossa função é fiscalizar. Então nós estamos na rua fiscalizando, defendendo o direito do cidadão e do consumidor. Essa é a nossa posição. Então, enquanto nós aguardamos o resultado do julgamento da liminar, e até pelo ponto da Procuradoria-Geral do município, nós vamos estar na rua fiscalizando os estacionamentos do centro de atividade fim, nós vamos fiscalizar o estacionamento de atividade meio, e inclusive o aeroporto, que teve um problema, né, que houve uma licitação e consequentemente uma troca de empresa. Essa empresa assumiu, acredito que fazem 2 dias ou 3 dias que ela assumiu. Nós já fomos no aeroporto fiscalizar e já notificamos a atual empresa que se cumpre a lei do fracionamento. É muito simples. No aeroporto é R$5, nós só queremos cobrar a linha do fracionamento. R$5 dividido por 15 minutos dá R$1,25 cada 15 minutos. Tá certo. A gente vai fazer uma pequena pausa na entrevista e daqui a pouquinho o Band Cidade Entrevista está de volta.